essa noite tão maravilhosa de quarta-feira aqui, ok? Então, boa noite também, Ana Paula, né? Vamos começar aqui o nosso webinar, né? Então, começando aqui, primeiro, né? Uma excelente noite a todos, né? Tá no ar o meu, o seu, o nosso, né? O nosso webinar do PMI-DF. Meu nome é Júlio Marques, eu sou moderador de eventos aqui do PMI, né? E vai ser um prazer estar com vocês nessa noite. Eu falo da cidade de Una, em Minas Gerais. Eu gostaria muito de saber de qual a cidade que vocês estão falando. Por gentileza, mande aqui no chat para a gente interagir, para a gente se conhecer um pouco melhor, ok? Então, eu vou primeiro fazer a minha autodescrição. Então, eu sou um homem de 37 anos, sou branco, estou usando uma camiseta de cor roxa, eu tenho 1,79 m, uma barba semi-aparada e no fundo eu estou usando um logotipo aqui do nosso PMI. Agora, para estar contribuindo um pouquinho com vocês. A gente vai ver de onde são vocês. O Milton fala que é de Belo Horizonte, a Renata é de Brasília, a Rafaela é de Brasília, o Gilson fala que é aí de Inocência MS e a gente também tem a Ana Paula aqui, também de Brasília. Pessoal, então seguindo aqui com o nosso webinar aqui do PMI, né, queria saudar e chamar aqui para a gente conversar um pouquinho, né, o nosso presidente do PMI, Matheus Rocha. Seja muito bem-vindo. Opa, Júlio, boa noite, obrigado aí pela abertura. Eu quero começar aqui fazendo também a minha autodescrição. Sou um homem pardo, estou com tranças na gola, meu cabelo vai até ali um pouco antes do meio das costas, cabelos pretos. Eu estou utilizando um óculos de grau, tenho a pele parda e eu estou usando uma blusa azul clara. E o meu backdrop aqui, o plano de fundo da minha tela, é um elemento da marca do PMI, num tom roxo, tom escuro, com a logomarca do PMI-DF no canto superior esquerdo. Antes de fazer aqui uma fala aqui de boas-vindas a vocês, eu vou passar o nosso vídeo institucional do PMI, que ele traduz muito o que é essa nossa comunidade, e dentro deles vocês vão ver a importância desse tema que a gente vai abordar aqui hoje. Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos. projectmanagement.com
guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Bom, pessoal, como o Júlio aí comentou, eu, Matheus Rocha, estou aqui como presidente do PMI-DF para essa gestão 2025-2026. Faço parte aqui do capítulo desde 2017. E quando eu comentei ali antes do vídeo que ele traduz um pouco do tema, que é até bastante do que a gente vai conversar hoje, né, sobre ambientes diversos, é porque quando eu entrei no PMI, o que me motivou de estar aqui, além do desenvolvimento profissional, foi tornar a comunidade do PMI em si uma comunidade inclusive que de fato abraçava a diversidade, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu entendo, né, quando as pessoas falam sobre diversidade, o que eu tenho a ver com isso, né, com inclusão. Eu entendo que eu, Matheus Rocha, enquanto líder da comunidade, enquanto parte, que tenho tudo a ver com isso, porque somos nós, líderes, profissionais de projetos e de outras áreas, que temos esse papel fundamental de tornar os ambientes que nós estamos mais inclusivos. Então, eu me vejo numa posição de que eu tenho tudo a ver com o que a comunidade do PMI precisa ser, né? Então, uma demonstração disso é que quando eu entrei aqui no PMI, eu senti a comunidade como se fosse um grupinho ali, o pessoal até falava muito que era o Clube do Bolinha ali, que era uma comunidade, os nossos eventos frequentados, a maioria por homens, héteros, brancos, engravatados ali do setor público, e as pessoas sentiam uma dificuldade de se aproximar e fazer parte, ter esse senso de pertencimento da comunidade que é o PMI. E aos poucos, com muito trabalho, com muito incentivo da presidente da época, Natália Tatagiba, a gente conseguiu trazer mais diversidade para os nossos eventos e ter públicos de diversas áreas, né, de diversas origens, de diversos mercados participando com a gente. Então, é um grande salto ali do PMI, que era em 2017, né, quem estava ali com a gente há um pouco, do que é o PMI hoje, quão representativo é os nossos eventos, e não só em termos de participante, mas de quem está no palco também, trazendo a sua imagem e comunicando com a nossa comunidade. Então, eu agradeço demais, Rafaela, pela sua disponibilidade para vir bater esse papo com a gente aqui hoje, né? Isso é de extrema importância. Eu comento aqui que não só a ferramenta, não só a parte técnica, a gente precisa desenvolver nos profissionais de projeto, precisamos desenvolver mais sobre pessoas e entender o nosso papel, né, o que a gente pode fazer para tornar os ambientes mais inclusivos e assim a gente ter melhores resultados, aproveitando tudo que a diversidade traz para dentro das organizações, dos nossos projetos, é crucial. Então, obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço que a Renata, o Júlio, a Ágata, né, todo o time aqui dos voluntários da diretoria de eventos que trabalham para que esses encontros aconteçam. E eu tenho certeza que quem está aqui vai sair impactado e com mais bagagem sobre, né, o que é a importância de se ter um ambiente ali inclusive, quão resultados positivos isso traz, né, para o nosso dia a dia. Então, aproveitem o evento, interajam, utilizem o chat, o Júlio vai fazer aqui a moderação junto com a Rafaela, e o que precisarem, contem comigo, contem aqui com o PMIDF, que as portas estão abertas para que cada vez mais a gente consiga melhorar o que a gente entrega para a nossa comunidade. Então, Júlio, volta a palavra aí a você e vamos nessa. Maravilha, pessoal. Aí foi o nosso presidente, Matheus Rocha, né? E hoje a gente vai falar, pessoal, sobre ambientes inclusivos, são construídos e eu com isso, né? E a gente tem alguns tópicos sobre refletir sobre qual é o impacto, identificar quais são os pontos cegos, aprender estratégias práticas e também transformar o ambiente de trabalho.
A nossa palestrante é a Rafaela Santana. Ela é administradora e especialista em gestão de pessoas e liderança, com mais de 12 anos de atuação no mercado corporativo. É fundadora da Iaras, consultoria que impulsiona as carreiras profissionais de negras e negros por meios de estratégia de inteligência social e escuta ancestral. Atualmente é mestranda em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela UNB, onde pesquisa as experiências de profissionais negros no mundo do trabalho. Sua trajetória combina prática e pesquisa com foco em impacto social real. Chama ao palco aqui do nosso webinar Rafaela Santana. Seja muito bem-vinda. Pessoal, boa noite. Primeiro, muito obrigada por esse convite. Antes de fazer minha audiodescrição, eu fico bem feliz e contemplada com a fala do Matheus. Bem bacana, importante ser recebida a partir desse lugar. Então, muito obrigada, Matheus. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher negra retinta, tenho cabelo crespo, e aí para as mulheres que entendem disso, e homens também, enfim, tipo 4D, então, com algumas luzes aqui. Tô com um blazer, eu não sei que cor é essa, mas vai, um amarelo queimado, com uma corrente aqui rosinha, e um vestido por baixo verde. Atrás de mim tá mais fosco, então eu tô aqui na minha área de trabalho. Júlio, muito obrigada, Renata, Agatha também pelo espaço. Bom, antes da gente dar início aqui, eu realmente convido a todos e a todas para que a gente possa ter alguns momentos de reflexão. Então, a minha fala aqui, ela vem menos no lugar de responsabilização, mas mais no lugar de autorreflexão, tá? Então, eu vou trazer alguns contextos aqui para vocês, trazer algumas reflexões. A gente vai ter um momento no final para, enfim, fazer trocas, mas sintam-se super confortáveis de mandar a interação no chat, que eu consigo ler e também já insiro aqui na minha fala, tá bom? Bom, então, falando um pouco sobre mim, eu me chamo Rafaela Santana, como o Júlio me apresentou. Eu estou à frente da Iaras Consultoria, que é uma consultoria de carreira e negócio estratégica para o mundo do trabalho. Então, antes da gente falar sobre diversidade, equidade e inclusão, aqui a gente está falando sobre mundo do trabalho e geração de renda. Né? A gente está falando também de que o Brasil ele se constitui a partir de uma lógica escravocrata. Essa foi a nossa principal mão de obra, né? É, Você gostaria de só um compartilhar a tela minuto. com os slides? Isso. Exa- Exato. Acho que agora foi. Bom, e é isso. Então, eu tô trazendo esses elementos aqui, pessoal, mais históricos, para que a gente possa aterrissar um pouco mais onde a gente está no momento brasileiro. Então, a Iaras nasce com esse propósito. Hoje a gente atua em todas as áreas do mercado, então, organizações do terceiro setor, empresas, pessoas físicas, afroempreendedores, de fato, para que a gente consiga construir soluções estratégicas com muita identidade e, de fato, a fim de impactar o mercado de trabalho. Então, se a gente puder, na verdade, a gente pode, né, resumir aqui, a missão da Iaras é impactar o mercado de trabalho e gerar renda. Bom, Júlio bem assertivo, né? Trouxe aqui o nosso título do nosso webinar. Então, os ambientes inclusivos, eles são construídos. O que eu quero dizer com essa afirmação? De que não é por acaso, quando eu entro num ambiente que as pessoas que estão nele se percebem pertencentes a esse ambiente. Quando você olha, né? Quando você percebe esse ambiente, na verdade. Você percebe que ele é diverso também. Daqui a um pouco eu vou trazer um pouco dessa diferenciação entre diversidade e inclusão aqui, meramente ilustrativa, mas esse ambiente que é inclusivo, ou seja, tem uma percepção das pessoas que estão ali, é um ambiente construído intencionalmente. Não existe um ambiente diverso, um ambiente inclusivo,
em que foi aleatório, em que as pessoas simplesmente começaram a se sentir pertencentes. Com isso, a pergunta da noite é: se para ter um ambiente inclusivo precisa ser construído, o que que eu tenho a ver com isso, de forma individual? Então, aqui o nosso objetivo hoje é fazer algumas reflexões do impacto disso, como eu, como gestora de projetos, PMO, enfim, advogados, administradores, pedagogos, quem seja outras formações e outras titulações que a gente tem aqui, como eu consigo refletir o meu papel em relação a esse ambiente. Quais estratégias, né? Então, a Iaras, ela tem esse objetivo prático de pensar a partir de uma lógica histórica, sem deixar o contexto histórico, o impacto do contexto histórico hoje para as organizações, né? Mas também como a gente consegue sair daqui nesse tempo que a gente tem com algumas dicas práticas. E transformar o ambiente de trabalho precisa ser contribuir para uma cultura que valorize cada indivíduo. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar um pouco nos desafios, né, do dia a dia de vocês, enfim, é importante que eu traga alguns elementos desse contexto histórico que eu estava dizendo para vocês. Então, ora, não existe um registro exato de quando a escravização acontece, mas sabe que a partir do momento em que a gente entende aqui Brasil, também se entende a mão de obra de africanos escravizados. Então, a gente está falando que é, lugar que estava se colonial da terra, a escravização de um que era muito matemática. O Egito não tem tecnologias, ferro, enfim, era uma petróleo. Então, o continente africano, nesse momento aqui, era de fato a mina dos olhos, a mina de ouro do mundo. O Brasil ele se constitui em quase 500 anos desse mão de obra não remunerada. Não, Rafaela, a sua internet hoje está um pouquinho devagar. É, tenta voltar um pouquinho no slide. Tá falhando um pouquinho o seu áudio. Acabou, acabou caindo. voltei, voltei. Voltou. Minha tela tá compartilhando, não, né? Ainda não. Pode Tá voltar bom. a compartilhar, por gentileza. Então, aqui eu estava falando, né, sobre esse contexto histórico e dizendo que, ok, Rafaela, você está falando aí dessa história, eu consigo entender, mas o que que isso tem a ver com o que a gente está fazendo hoje? Eu estou dizendo que é, quando a gente olha para as leis, e de fato é o que rege, é o que demarca, né? É importante pensar direito como leis, a jurisdição, como aquilo que demarca uma nação. A gente tem menos de 135 anos de uma lei áurea que vai dizer que esses africanos escravizados ou nascidos aqui, já chamados de brasileiros, mais ou menos, porque não tinha cidadania, acaba. Então, estou dizendo que minha avó tem 85 anos e essa lei tem menos de 135. Ou seja, foi ontem. A gente ainda está no momento pós-abolicionista. Ok, Rafaela, mas e daí? E daí que seria muita ingenuidade a gente pensar de que toda a lógica de gestão, todos os programas, inteligência artificial, é, a forma com que a gente avalia um projeto, a forma com que eu me interajo com as pessoas, não tenha um impacto direto a partir de um lugar onde o Brasil começou a ser Brasil numa lógica escravocrata. Então, aqui é um convite mais do que, é importante, porque a gente tem que tratar as pessoas. Também é importante, mas eu quero dizer que é um convite à nossa cidadania. Então, se eu pudesse, é, terminar a apresentação aqui, seria um convite de, se eu sou brasileiro, essa história que eu estou contando para vocês me pertence. E quando eu não conheço essa história e não entendo que o impacto dela não tem nem 200 anos,
eu tendo a achar que o mundo ele é construído de uma forma respeitosa e igualitária para todo mundo. E de fato não é. A partir daqui, o que nos cabe, e eu com isso o primeiro tópico seria conhecer um pouco mais da história do Brasil. Então, se eu sou brasileira, essa história também é minha, e isso tem impacto na minha economia, isso tem impacto na minha segurança, isso tem impacto enfim, em tudo que eu compreendo aqui como saúde, transporte e todos os indicadores. Então, essa é a primeira coisa. Tudo bem, mas como é que tudo isso se cruza, né? Se eu estou falando que a economia e o capitalismo dentro do Brasil e a lógica de trabalho brasileira se constitui nesse lugar, o como a gente consegue trazer isso para hoje? Então, fazendo uma reflexão do dia a dia, né, de uma pessoa que esteja envolvida 100% aqui com projetos, né? E aí essa realidade aqui é quem é PMO como uma certificação, ou quem de fato está dentro de uma organização pública, privada, enfim, é, e é líder, e aí eu estou trazendo aqui liderança como alguém que impacta, né? Pode ter o cargo de liderança, sou um gerente, ou de fato posso ser uma analista e tenho impacto, influência direta ou indireta nas pessoas. Algumas coisas nos tiram o sono. Pode ser que seja uma pressão, mas pode ser também que é uma das mais complicadas quando a performance do meu time não vai bem. Quando eu tenho todos os meus indicadores e todas as minhas ferramentas de gestão de tenho todas as minhas métricas, eu tenho os meus KPIs muito bem estabelecidos, eu faço as minhas dailies, eu tenho a minha ferramenta de análise, então os meus indicadores também são muito bem analisados e mensurados, mas mesmo assim, eu dependo e eu preciso transferir esse conhecimento enfim, que as coisas aconteçam porque tem pessoas nesse processo. Então, quando tem pessoas, eu, como líder, me torno responsável por ser bom em pessoas. Então, bacana para quem é muito bom em processo, bacana para quem é muito bom em ferramenta. Mas que pena para as pessoas que não compreendem que eu posso até não ser tão bom em ferramenta, mas se eu sou um bom gestor de pessoas, se eu consigo de fato compreender quem são as melhores pessoas, consigo ter as percepções de performance. E aí, aqui, galera, não estou falando de forma alguma em relação à reparação histórica, eu estou falando sobre estratégia de negócio. Eu estou dizendo, afirmando, hoje, dia do psicólogo, nem sou, mas tenho muitos amigos e amigas, dia 27 de agosto, 19h58, de que quando a gente olha para o nosso time e a gente tem habilidades de gestão e de impacto em pessoas, é uma estratégia de negócio, estratégia de aumentar resultado. Tão simples quanto isso. Então, vários desafios vão aparecer aqui, né? Então, prazo curto, um escopo, cobranças de todos os lados. Então, trabalhar com projetos também é isso, né? É ter aqui o corpo firmado, porque ser pressionado e ser questionado a todo momento. E também tem que lidar com o engajamento do time, né? Então, pensar de que são várias variáveis que vão atravessar uma pessoa e de que ela não vai conseguir ser algo no trabalho e algo na vida pessoal e que as coisas se, é, se tensionam, né? Se entrelaçam. E no final do dia, e aí com mais de... Tenho muitos anos na área de gente. Isso eu tenho total convicção. No final do dia, as pessoas não trabalham pela organização e pelo projeto. Ela trabalha pela pessoa que está ali na frente dela. E é essa pessoa que tem o poder de transformar a vida dela positiva e negativamente, porque quando eu tenho um gestor que não está preparado para ser gestor, esse gestor vira um problema para minha família. Porque quando eu chego em casa ou desligo esse computador, o meu companheiro, os meus amigos, o cara da padaria, para todo mundo eu vou falar e vai ver na minha cara que eu não estou feliz e que eu não estou conseguindo entregar o meu potencial. Então, um bom gestor, ele vai ter o impacto dentro da família, dentro da rede de contato, e o mau gestor também. Então, aqui está a chave, a mina de ouro do quanto que o desenvolvimento de vocês em relação às habilidades de gestão, às habilidades de lidar com pessoas, cada um vai ter seu estilo, cada um vai ter, enfim. Tem gente que tem muito mais propensão para lidar com pessoas. Eu não estou falando de ser fofinho, ser uma pessoa complacente, compreender tudo, não.
Não é isso, não é sobre isso. A gente está no A e tem que ir para o B e as coisas vão ter que acontecer. Mas no meio disso tudo eu preciso conseguir ter a leitura desse cenário. Vamos lá, vamos para frente. E aí, eu, né, gosto muito de dados, de análises, apesar de não ser matemática, né? Mas eu gosto de análise, de estratégia. Tem alguns dados que nos impactam muito. Então, hoje eu estou falando de que a nossa população brasileira se autodeclara. Então, aqui não é um lugar onde a gente conta, ou tem um sistema que conta, é a pessoa que fala no IBGE, eu me autodeclaro negra, e aqui é 55% da população. Tem várias discussões aqui, tá? Tem várias questões, não vou entrar nelas, mas eu quero dizer que mais da metade da população é autodeclarada negra, mas menos de 30% estão em cargos de liderança e menos de 5% que não está aqui estão em cargos de vice-presidência, o topo da pirâmide. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que as decisões elas são tomadas quanto às nossas vivências e os nossos interesses. Aí aqui não é lados opostos, aqui é psicologia individual e psicologia social. A gente olha os nossos interesses e os interesses de pessoas parecidas com a gente. Ou então, a gente precisa ligar uma chave ou colocar um dispositivo que me lembre de que quando eu sou liderança, eu não lidero só para mim e para as pessoas parecidas comigo. De que vão ter pessoas que têm trajetórias, aspirações, motivações, curvas de aprendizagem para cima. Rafaela, parou o áudio novamente. Enquanto a Rafaela verifica o áudio aqui, queria agradecer muito a presença aqui da Carolina, do Gilson. Desse desencontro do mercado de, olha, eu não tenho. O que que o gestor vai falar? Olha, eu não tenho problema em contratar pessoas negras. Na verdade, Rafaela, eu escuto isso aqui toda semana. Na verdade, eu divulgo a vaga, só que ninguém chega. Aí eu pergunto, mas você se relaciona com pessoas negras no seu dia a dia? Seus amigos são negros? Seus amigos de universidade são negros? Não, Rafa, tem o João, o único lá da USP, lá, quando eu fiz, mas eu nem sei onde ele tá. Então é isso. Não significa que as pessoas não existem. Só Rafael, significa. Oi. eu até gostaria de ver com vocês aqui se a gente pode interagir ou se prefere que seja mais no final. Pode. Mas, Vamos levantando a mão, que aí eu só concluo o raciocínio e dou a fala, pode ser? tudo bem. Claro, é porque eu pensei que você não estivesse vendo o chat. Ai, Mas desculpa. Deixa eu eu só. aguardo você concluir, sem problema. Combinado. Quem tá falando é o Gilson? É o Milton. 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 Beleza, Milton. Isso. Vou até deixar o chatzinho aqui. É que eu tive só uma boa reflexão. É, Eu até tenho intenção, mas as pessoas não chegam. Aqui vem a reflexão de, ok, mas será que a sua rede alcança outras pessoas? Porque o Brasil é um país diverso. Quando eu estou falando de diversidade, eu estou falando de número. Sim, a gente é um país diverso, mas a gente não é um país inclusivo. As pessoas estão dentro de silos. Se a gente chegar hoje em ambientes favelados, em ambientes fora do centro, a gente começa a ver as pessoas aparentemente negras estando fora de um centro. Se eu tô aqui hoje eu estou em Brasília, se eu ando aqui no plano piloto, eu começo a ver menos pessoas negras no plano piloto, quando eu vou me afastando do centro. Ou seja, se o meu ambiente são pessoas não diversas, o meu ambiente de trabalho provavelmente também vai ser. E a estatística diz que enquanto mais a gente sobe na pirâmide, também menos pessoas negras a gente vai encontrando, mas a gente também tem estatística do quanto de pessoas negras têm entrado e saído das universidades federais. E para terminar, e para te dar fala, Milton, tem alguns dados muito interessantes. Um da McKinsey que diz que quando eu tenho um time diverso, aqui ela está falando de diversidade, eu tenho mais possibilidade, então mais de 35% de chance de superar metas financeiras. E também de ter 19
uma possibilidade de mais 19% de receitas e inovação. Então, eu tenho diferentes perspectivas. Eu, como gestor, eu amo quando alguém me dá uma ideia ou me dá uma perspectiva que eu não tinha pensado. Eu não tenho que pensar de tudo. Eu tenho que ser boa de pessoas e ter pessoas que são melhores que eu em várias habilidades, porque aí o meu projeto fica muito bom. Então, eu tenho segurança de ter um time totalmente diferente de mim, das minhas habilidades, das minhas origens. Então, essa é a minha responsabilidade como liderança. Então, se a equipe não reflete a realidade do mercado, as soluções podem não fazer sentido para o cliente. Então, aqui, o que que esses dados estão dizendo em relação à estratégia de negócio que a gente estava falando lá? Tem uma possibilidade, pode ser que o meu cliente esteja querendo algo do mesmo, mas se eu quero entregar algo que de fato faça sentido, que seja uma solução inovadora, que tenha vários pontos e que eu, como gestor, esteja seguro para entregar, faz o teste de ter uma equipe diversa. Se você não chega à mesa com seu cliente muito mais pronto e com outros pontos que ele mesmo nem tinha pensado. Beleza, vai lá, Milton. Ué, desculpa de ter te interrompido, é porque Fica eu venho tranquilo. participando de alguns webinars e o pessoal fala para a gente interromper justamente porque eles não Vamos conseguem que ver vamos. muitas vezes Vamos a que vamos. interação. Vamos lá. Eu acho assim, muito bacana o que você tem trazido até agora, bem reflexivo, e uma coisa me chamou a atenção especificamente, que é em relação à questão da vaga em si, né, como você mencionou, de ser uma vaga focada, por exemplo, para negro, e aqui a gente pode trazer outras, né, diversidades. Sim, por favor. E aí, o que que acontece? Uma coisa que me chama muita atenção, e aí é uma reflexão bem pessoal, é que as empresas elas têm focado muito em minoria e muitas vezes não dão uma oportunidade para outras minorias, né? Ou acaba que grupos que não são considerados minoria passam a se tornar minoria porque eles não estão mais incluídos nas seleções, nas minorias que estão sendo realizadas. Então, assim, vou dar um exemplo, né, aqui. Por exemplo, uma empresa que tem aqui em Minas Gerais, bem conhecida, e eu tenho acompanhado as vagas, né, que é de interesse meu, e só surge vaga para mulheres. Só surge vaga para mulheres. Nada contra, absolutamente não é sobre isso. Mas Uhum. é que eu acho que se o critério é sexo, cor ou ideologia, o conhecimento fica de lado, penso eu, né? Então, ou seja, então acaba que, por exemplo, o homem, ele passa a ser uma minoria nesse caso, porque ele não Certo. está tendo a oportunidade de participar de um processo, né, numa companhia. E aí eu trouxe um exemplo de uma empresa e tem várias, se a gente abrir o LinkedIn, a gente vai visualizar isso. Então, assim, será que isso não é perigoso na ótica de você estar deixando de contratar por competência e passar a contratar por minoria? E aqui eu não estou sendo contra minorias, deixar isso claro, né? Mas é uma questão que às vezes preocupa, porque outras minorias, por exemplo, eu não vejo ninguém falar de pessoas mais velhas. Inclusive, aí Uhum. em Brasília tem uma padaria, se eu não me engano, que faz um trabalho excelente que só contrata idosos. Uhum. Isso eu achei sensacional quando eu vi esse case. Mas, por exemplo, você não vê empresas falando assim, 50 mais, 60 mais, por exemplo. Então, eu gostaria de trazer esse ponto aqui para a gente refletir Tá juntos. bom, perfeito. Obrigada por abrir o áudio e compartilhar isso. É, tem várias perspectivas, tá? Talvez eu não tenha tempo de construir contigo. E aí, essa vai ser a minha maior frustração de não conseguir construir com você. É, aqui, quando você me fala, tem duas percepções. Tem uma percepção de quem individualmente quer uma vaga. Então, você, como alguém que está aspirando uma vaga, esperando por essa vaga entrar, então a sua fala traz essa dor de eu gostaria de ter essa vaga, gostaria de ter essa oportunidade. Então, é importante que a gente separe algumas questões. A outra questão é quando eu vou olhar corporativamente,
como está a organização e a disposição dessa empresa. E quanto às vagas que estão abrindo de forma de diversidade, afirmativas, né? Quando uma vaga afirmativa está abrindo, ali não significa, e aí eu tenho, assim, uma convicção, eu faço certeza, né, que até hoje eu não encontrei uma multinacional ou uma empresa grande que seja 70% negra ou feminina, muito difícil de encontrar. Aqui é uma oportunidade, quando eu estou falando de um problema de exclusão social mesmo, e aí de pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, etarismo, deficiências não aparentes, enfim, a gente tem aqui vários recortes e ainda adiciona um ponto. Existe uma coisa chamada interseccionalidade. O que que eu estou te falando? Eu não sou só uma mulher, eu não sou só negra, eu sou uma mulher negra. Então, eu estou dizendo que mulheres brancas também têm são excluídas do mercado, as mulheres negras, e se eu fosse uma mulher LGBTQIA+, se eu fosse uma mulher gorda, se eu fosse uma mulher velha, e se eu fosse uma mulher com deficiência. Então, aqui eu estou adicionando camadas, que isso vai dificultando a minha entrada, e não só a minha, eu estou falando nessa primeira pessoa, não só a minha entrada, mas a permanência no mercado de trabalho. Então, quando eu vejo uma vaga afirmativa, e às vezes é uma vaga para pessoa com deficiência que, por exemplo, eu não, neste caso agora, eu não me enquadraria. Isso está me dizendo que aquela empresa tem uma totalidade de funcionários com pessoas diversas muito aquém do que deveria ter. Então, eu entendo a sua dor no lugar de eu gostaria de estar participando, mas eu estou tentando ampliar aqui a nossa visão de que se abrem 5 vagas no lugar de. Enfim, o meu penúltimo lugar que eu trabalhei numa multinacional eram 30 mil funcionários, né? Era uma multinacional, só no Brasil. Se abrem 5 vagas, 10 vagas afirmativas, isso significa simplesmente nada. Mas para quem está esperando uma vaga, talvez de fato isso significa. Então eu reconheço o seu ponto de dor como um indivíduo que gostaria de estar participando e adiciono também uma questão de que é algo ainda mais amplo. E quando agora eu vou trazer outro elemento que é a competência, que é o que você trouxe. E aí, a gente está falando aqui sobre meritocracia, que também é outra coisa, que é bem complexa de ser respondida em 3 minutos. Quando eu olho, só que o inverso também precisa ser questionado, né? Quando eu olho para o board de uma empresa, quando eu olho para a gerência dessa empresa, e ela é toda igual, com todas as pessoas iguais, é, também não significa que ali as pessoas foram selecionadas com o melhor critério. O melhor critério seria quando eu conseguir criar um critério onde todas as pessoas consigam concorrer. Só que aqui eu estou falando o quê? Que a gente está falando de um país onde as mulheres mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre trabalharam como povo escravizado, mas as mulheres tiveram direito a voto e direito a trabalho há pouco tempo. As pessoas com deficiência têm lei também que é super recente. E que a gente acabou tendo um poder totalmente parecido. Aqui também não tem meritocracia. O mérito, ele acontece, eu acredito no mérito. Ele acontece quando eu, você, Júlio, Gilson, Lilian, Suzane Napolitano, Carol, todos nós temos as mesmas possibilidades. Mas quando eu olho a história do Brasil, é bem difícil a gente criar um critério, onde o mérito de fato valha. Então, como estudiosa, enfim, né, responsável por uma organização aqui, acolho o que você está dizendo, mas também o sistema que a gente tem hoje, ele não nos compete a pensar competência a partir desse lugar de quem é o melhor acaba entrando. Porque o melhor, provavelmente, é, ele é um ideal também construído. O melhor, ele também foi a pessoa que teve essa universidade, que é parecida nisso, que tem essas características aqui. Então, é, enfim, Júlio. Eu gostaria de complementar a fala dos dois, que é o seguinte. Imagina que uma pessoa, independente seja mulher ou homem, branco ou preta, encontra uma vaga de emprego. Essa vaga de emprego, ela vai definir quais são os requisitos. Hoje o que eu vejo no mercado é que existe alguém falando, olha, tem uma vaga no seu perfil.
e essa pessoa é chamada. Então, a gente queria abrir justamente esse webinar para que a gente possa dar oportunidades de chance. Não é que você quer que aquela pessoa entre naquela vaga de emprego, é que ela pelo menos concorra. É isso que eu vejo muito no mercado. É, independente de se a pessoa ser branca ou preta, né, eu vejo que acaba tendo a indicação para determinados cargos. Então a pessoa não tem nem chance de concorrer. Então, quando a gente fala aí que 55% da população é de classe negra e que a Rafaela disse que o pessoal, quanto mais longe do centro, mais vai indicar pessoas do centro, e é o que acontece. Pessoas do centro indicam pessoas do centro, então pessoas que não estão no centro não têm nem a chance de concorrer. Então, eu acho que esse webinar é muito sobre esse critério de dar oportunidades de todo mundo ter pelo menos uma chance, independente de qual é a cor. Então, você que está no centro, né, tente chamar alguém que não está no centro para pelo menos concorrer, né? Eu acredito que essa é a fala que a Rafaela quer passar para a gente. Então, existe uma maioria que não está nem sendo chamada para concorrer. É isso mesmo, né, Rafaela? Exato. É, é isso, né? E aí aqui a gente tem várias outras camadas e perspectivas, né? Então, o Júlio trouxe, e muito bem colocado, de um exemplo de pessoas que estão perto ou fora do centro. Eu formei na Universidade de Brasília. E quando eu estava no mundo corporativo, era muito comum de que os gestores que eram formados na Universidade de Brasília, USP, Unicamp, as top 10, só quisessem pessoas das top 10. Quando eu fui para uma OSC em São Paulo de educação, onde as pessoas tinham feito um MBA, um mestrado em Harvard, Yale, MIT, as pessoas só queriam contratar pessoas que tinham mestrado em universidades estrangeiras. Então, o que eu quero dizer é que isso significa que as pessoas que não têm ou não fizeram mestrado, ou não tiveram universidade, ou não moram em tal lugar, ou não se comportam dessa forma, não tenham competência, não tenham habilidades, não significa. E uma estratégia de mercado é para que outras pessoas possam entrar, existem vagas afirmativas, e que elas não são a totalidade de vagas que as organizações abrem, porque até hoje não existe uma organização. Existem organizações 100% ou 99% de homens brancos héteros? Sim, existe porque o mundo se constituiu aqui e o que está acontecendo é como a gente constrói. E aí, Milton, acho que tem uma, uma reflexão aqui de ainda não existe certo e errado, porque a gente está num momento de muito, está falando de diversidade, equidade e inclusão nesses termos, né? Num marco temporal de George Floyd, então está falando de 2020. Não existia isso antes? Existia, mas não de uma forma massificada, de que eu ia vir aqui para falar de uma forma tão aberta. Não era até 2020. Está em 2025, certo? Tem 5 anos que a gente está tentando criar estratégia. A chance de ter muita coisa que não vai fazer sentido e que faz sentido é muito grande. E aqui também é uma calma e uma tranquilidade de que para os 400 anos de que tudo aconteceu, e aqui eu estou falando de forma racializada, intencional, para 5 anos de estratégia corporativa, de fato, é pouquíssimo tempo. É pouco tempo ainda para a gente falar. A gente acertou a mão, cotas faz sentido, não faz. Ter política afirmativa faz sentido, não faz, é, quando eu olho o que está acontecendo aqui. E é isso. Beleza? Obrigado, obrigado pela explicação. Beleza. E quais comportamentos da liderança mais atrapalham ou ajudam dentro de um contexto de liderança, né? Então, não reconhecer o contexto. E aí eu tentei contextualizar um pouco aqui para vocês, mas aí aqui, gente, não. E as dicas que eu trouxe não são só ligadas a uma questão racial, tá? Eu estou falando de contexto das pessoas. Então, vou falar de maternidade, por exemplo. Eu sou uma mulher que não tenho filho. E na minha equipe e- atual, e já liderei outras várias equipes, eu liderei pessoas com filho. A chance
E aí eu tô falando dentro de um mundo que socialmente a gente, como mulher, vai sendo construída e vai sendo ensinada para um dia ser mãe. E aí a gente escolhe aí se é o caminho ou não. Qual é a chance dentro da minha liderança de não reconhecer a maternidade como algo que atravesse? E aí, quando eu falo atravessar, não é algo negativo, mas algo que constitui a hora, o sono, a performance. Normalmente, na minha equipe, mulheres que têm filho têm uma performance muito mais alta do que as que não têm, principalmente quando elas voltam de licença maternidade. E aí tem indicadores em relação a isso. Então, estou trazendo aqui um exemplo da maternidade para a gente descolar um pouco da questão racial, para dizer que quando eu sou um gestor e eu acabo tratando todos de forma igual, na verdade, eu não estou tratando todo mundo de forma igual. Quando eu tenho. Vamos explorar um pouco o conceito. Eu tenho meus amigos. Os meus amigos não são iguais. Por mais que eu tenha conhecido 5 amigos no fundamental, cada um tem uma característica, e se eu falar do mesmo jeito para todos, provavelmente vai gerar ruído. Eu posso lidar com ruído gerado, aí não é sobre isso. Mas eu quero dizer que a mesma comunicação e o mesmo tratamento, se eu der para os 5 amigos que eu conheci no mesmo dia e que têm o mesmo tempo de amizade, vai surtir o mesmo efeito, isso não é verdade. Então, isso também tem um paralelo em relação à liderança. Quando eu não compreendo o contexto, quando eu não compreendo o que que de fato essa pessoa se sente valorizada, como ela se motiva, como eu posso cobrar de forma contundente para essa pessoa, eu adapto a minha cobrança contundente para outra pessoa, eu posso atrapalhar ou posso valorizar essa pessoa aqui. Bom, não extrair o melhor da equipe. E aí, extrair o melhor, também não estou trazendo aqui no conceito um palumpa, tá? De, que todos felizes. Não é sobre isso. Extrair o melhor se eu estou na equipe do Júlio, o Júlio está na minha equipe e eu conheço o Júlio. Eu sei se ele tem esposa, se ele tem companheiro, onde ele mora, o que que ele gosta, qual é o histórico dele, o que que motiva. Como eu consigo passar um feedback negativo duro para o Júlio, que ele não se sinta humilhado, mas ele entenda o meu recado, que eu consiga desdobrar metas extremamente desafiadoras e que isso não impacte na motivação dele, pelo contrário, ele olha para mim e fala: Cara, é desafiador, mas com a Rafaela dá certo. Isso aqui é extrair o melhor da minha equipe. Isso aqui é estratégia de liderança de pessoas. E liderar sem perceber as lacunas. Então, entender também é, o que que de fato essa pessoa precisa ser desenvolvida. O que que pode acontecer? Rafa, eu tenho alguém no meu time que eu já dei todos os treinamentos, mas essa pessoa tem duas coisas aqui. Tem gente que tem uma curva de aprendizado, todo mundo, na verdade, não é gente, todo mundo tem uma curva de aprendizado, e depende dessa curva. Às vezes, o meu projeto não vai conseguir esperar a curva. Isso acontece. Mas pode ser também que a forma com que eu estou dando ferramentas, estou analisando e auxiliando essa pessoa a acelerar a curva de desenvolvimento dela não está sendo suficiente. Então, como gestora, eu sempre preciso estar no lugar de autorreflexão se de fato as ferramentas que eu utilizo para desenvolver, para compreender contexto e para extrair o melhor dos meus liderados, impacto direto, indireto, do meu time de projeto precisa ser a mais adequada. Se eu tenho, como minha avó dizia, né? Ainda diz que ela tá viva. Minha filha, eu tenho 5 dedos e nenhum deles são iguais. Meus irmãos também não são iguais. E as pessoas do time de vocês, dos nossos times, também não são iguais. Grazi, li o seu comentário aqui. De fato, assim, sim, faça um comentário sobre isso daqui a um pouco. Bom, então, quais práticas simples, né? E aí que eu não vim para dar checklist de bolo, né? Eu sou uma pessoa muito mais da reflexão. Não vai ter resposta certa, mas vai ter, tem algumas que são erradas, mas a certa tem várias outras saídas. Eu sei hoje, então, para quem tem líder aqui, tem time aqui, e eu quero fazer um parênteses para quem não tem. A primeira vez que eu fui
Eu sempre fui envolvida com movimento e de igreja, movimento social. Então, a liderança ela sempre apareceu muito cedo na minha vida, mesmo quando eu não estava oficialmente no mercado de trabalho, né? Líder religiosa. Então, eu sempre fui de movimentar pessoas. E aí, esses movimentos, eles são até mais difíceis e específicos, porque a motivação ela é totalmente diferente. Fazer um retiro religioso que ela tenha que pagar o retiro é diferente quando eu pago o salário de alguém. Então, eu quero dizer que eu acabei vivenciando vários estilos de liderança. Eu sei quem são as pessoas ou quem é a pessoa mais desengajada do meu time. Porque tem gente que tá desengajado, mas não vai te mostrar assim, não é só a cara. Ah, a pessoa faz piada e hoje ela parou de fazer piada. Eu sei quem são. Eu sei quem são as pessoas que mais recebem desafio, ou eu percebo o meu padrão de entregar mais desafio na mão daquela pessoa que eu já estou acostumado. E aí, como eu não tenho tempo de desenvolver o Júlio, ou o Milton, a Renata, eu acabo flexibilizando um pouco para essa pessoa. Eu percebo isso aqui. E aí, o parênteses que eu estava falando de pessoas que não têm time, que não são líderes ainda, não precisa esperar ter um time para desenvolver habilidade de liderança, ou melhor. É melhor que não seja, porque senão a gente já começa errando e vai errar, líder vai errar sempre. Mas eu quero dizer que as habilidades de liderança, elas podem ser exercidas em cargos de não liderança. E quando eu faço isso, eu tenho mais tempo para poder perceber. Eu tenho um desafio de fato, gerar resultado, mas quando eu sou líder, eu já consigo, já tenho habilidades muito antes. E aí a gente quebra um pouco do ciclo de, Rafa, eu não consigo um cargo de liderança porque a empresa, a organização, o projeto diz que eu nunca liderei ninguém. Então, como eu consigo, na minha vida, estar envolvidas em coisas, em atividades, e desenvolver habilidades de liderança? Então, aqui uma reflexão para vocês que ainda não são líderes, mas os que são, eu reconheço todas as formas justas ou reforço apenas nomes. Aqui é sobre reconhecimento, gente. E aí, por que que eu tô trazendo? E aí, a minha intenção aqui com esse material foi trazer insights de ferramentas da gestão de pessoas mesmo para vocês. Então, que isso aqui dá para ser utilizado pensando no contexto, qualquer contexto que vocês tenham, não só para ter um contexto inclusive e diverso nesse lugar racial, mas como líder que lidera pessoas e não olha todo mundo de forma igual. Olha todo mundo no seu melhor potencial para o seu resultado, para sua meta, para o seu projeto, para o seu faturamento, para o seu ROI. Bom, é, motivação e reconhecimento. Para cada pessoa, vai ter um tipo de motivação e um tipo de reconhecimento. Obviamente que não vai dar tempo na jornada de criar várias formas. O que dá tempo na jornada de trabalho de vocês é conhecer como os liderados de vocês se sentem reconhecidos. Então, não é sobre criar infinitas tentativas e erro. É entender que quando eu falo com a Graziele, ela é uma pessoa que se sente reconhecida quando eu falo o nome dela dentro de uma reunião e também reforço isso formalmente no one-on-one com ela. Quando eu falo com a Carolina, eu percebo que ela é a pessoa de que precisa ver o resultado numérico acontecendo, um slide ali acontecendo. Então é importante compreender como cada uma pessoa do seu time, o seu colega também, né? Porque aqui a gente tem estratégia de permanência nos projetos. É, Ok, quem participa menos das reuniões que eu conduzo? E quando essa pessoa não participa? É só uma questão de não quis participar? Ou talvez ela chegue atrasada porque esse é o horário em que ela vai deixar a criança na escola, ou o pai vai deixar a criança na creche, ou vai levar a mãe para casa do tio, porque a mãe é uma mulher que precisa de suporte e assistência. Então, aqui tem a compreensão do indicador, a compreensão do comportamento para além daquilo que eu percebo. É importante perguntar e investigar se de fato eu só não estou levando em consideração que essa pessoa é ou não descompromissada. Aqui, dentro dos tópicos que a gente estava falando antes,
Então, três movimentos práticos, né? Então, a distribuição de responsabilidade de forma intencional. E aí, eu não estou deixando de levar em consideração o momento do projeto, a maturidade da liderança. Obviamente que quando eu já toquei um processo e um projeto, muitas vezes eu tenho muito mais autonomia e corpo mesmo, né? Corpo firme para poder colocar alguém que não tem tanta habilidade. Então, aqui eu estou levando em consideração isso, mas é importante que quando, no calor do momento, que a minha distribuição de responsabilidade seja intencional. Então, a pergunta é, para as pessoas que têm time, as pessoas do meu time têm as responsabilidades organizadas de forma intencional? Quando eu organizei as responsabilidades do meu time, eu estava de fato é, pensando de forma efetiva nisso aqui? Então, é para gerar esse tipo de reflexão. Dar feedback estruturado a todos, falar parabéns, Júlio, não é um feedback. Suzane, aquele relatório não ficou bom, ficou uma bosta. Não é um feedback. Não é um feedback estruturado. Feedback estruturado não é quando a gente chega numa reunião e não se preparou para o que eu vou falar para o Milton, para o que eu vou falar para Ana Paula. Eu me organizo antes, porque eu gostaria também de receber. Às vezes, como líder, eu acabo não recebendo, mas eu tenho a responsabilidade de passar isso para o meu time. E se eu tiver que desligar a Joana, o Pedro, o Matheus, eu já consegui construir com essa pessoa de forma respeitosa, quando dá tempo para isso também, porque eu não estou tirando todas as formas de construir junto comigo esse caminho. Não sei aqui, mas acredito que muitos de vocês já foram desligados abruptamente. Do nada eu fui demitido. Talvez a memória de vocês não seja na empresa, seja na pessoa. Por mais que quem desligou era só um mensageiro, pediram para desligar. Então, se possível, se der, de forma honesta, que isso aqui também é habilidade profissional, construa com o seu liderado, com o seu funcionário, que seja, esse caminho de feedback, de desenvolvimento, porque se chegar no desligamento, esse caminho está construído. E ele entender não é sobre entender, é sobre conseguir de fato ter as habilidades de gestão. É, e conduzir reuniões inclusivas, né? Então, e aí, reunião inclusiva não é inclusiva de ideias mesmo. É conseguir escutar uma opinião que seu coração até acelere, dá vontade de falar alguma coisa, mas você vai, enfim, conduzir aquilo ali como uma pessoa que está mediando uma reunião. Ali existe uma possibilidade das pessoas não concordarem, e aí aqui não é sobre concordar, é sobre consentir. Como líder, a gente vai ter que ir para algum lugar e nem todo mundo vai concordar, mas é sobre consentir de que a gente vai ter que chegar lá. Mas estar aberto também é uma. Porque eu não sei o que responder, eu vou ficar numa saia justa. Então, aqui eu estou trazendo também elementos dessa liderança. Pessoal, eu vou deixar aqui, antes de fazer esse fechamento, um tempo para interação. E aí depois, Grazi, eu até falo um pouco sobre o seu comentário, mas é isso, tempo de interação. O doutor Moara. Maravilha. Rafaela, queria complementar, né, o que você tinha comentado da importância do feedback, né? Enquanto isso, as pessoas mais tímidas aí dá tempo de elaborar as perguntas aí, né? Enquanto eu vou desenvolvendo aqui a nossa Calma. fala. Eu acredito o seguinte, que você falou uma coisa muito interessante de saber dar feedback. Eu acredito que o líder, né, ele às vezes ele precisa ser bem humano, sabe? Porque digamos que tem duas pessoas exatamente no mesmo cargo, né? Só que uma você acaba confiando mais que a outra. Talvez você não está dando oportunidade do desenvolvimento da outra. Então, digamos que tem uma pessoa técnica, né, uma pessoa um pouco mais ligada a processos e uma pessoa um pouco mais comercial, né? Eu acho importante desenvolver as duas pessoas por igual. Então, eu vejo você falando sobre desligamento, achei interessante também.
que quando alguém é desligado, ela leva muito para o pessoal, né? Já vi pessoas que passaram pela empresa durante 2 anos e não teve feedback, não teve oportunidade de melhora, né? E já vi pessoas que já eram mais queridinhas pro chefe e acabam que não demitia aquela pessoa e evitava de dar muito trabalho para ela também. Não desenvolvia ela. Então, ela fazia o que ela queria, ela fazia só o básico e as coisas iam do jeito que ia. Então temos dois casos aí. Tem um caso de não dar oportunidade para a pessoa desenvolver, né? Que eu acho que isso é bem falho. E a falta do feedback sincero, né? E o mais importante é o fator humano, né? De entender de nem todos nós estamos 100% todos os dias, né? Entender por que aquele dia em específico você não estava bem, você acordou atrasado, você bateu o carro, aconteceu alguma coisa com a sua família, né? Precisa muito desse fator humano dentro da liderança, né? Para entender a realidade das pessoas, né? Eu acho que isso é primordial para tratar todos iguais, sabendo que todo mundo pode ter imprevistos e talvez não tem dias tão bons assim. Bacana, Júlio. E eu acho que uma coisa que você trouxe, que é importante reforçar, é o sentimento. Qual é o impacto da sua ação dentro do grupo? Então, eu tenho um time de 4 pessoas. As pessoas percebem o tratamento. E se eu te trato de uma forma privilegiada, em que eu percebo que, nossa, porque, enfim, eu sou seu gestor, eu sou sua gestora, mas você tá no mesmo nível hierárquico do que as outras 5 pessoas. Então, as pessoas sabem se você está bem desenvolvido em uma habilidade ou não. As pessoas sabem quando você erra. As pessoas sabem que naquela hora, que se fosse comigo, Marcos, ia ser diferente, mas como foi com o Júlio, a Rafaela deu uma aliviada aqui. Então, o sentimento de injustiça para o fator coletivo humano, isso é, de fato, algo muito destrutivo para a equipe. Então, para que que eu vou dar o meu 100%, o meu 120%, se eu acho que o meu gestor é injusto, que o meu gestor não olha para as pessoas como deveria dar? E eu, como gestora, tá, caramba, mas ninguém tá comigo. Hoje era o dia que a gente tinha que entregar isso aqui para o cliente, a galera foi embora, não entregou. Claro, existe um sentimento ali que você não mapeou, existe uma percepção em relação à sua liderança que você não tem mapeado, achando que é só comando e controle, achando que é só mandar e obedecer, que as pessoas não vão estar contigo. A motivação. Ah, mas por que que tá aqui então? Porque precisa de salário. Porque esse projeto tem nome. Porque ela já tentou emprego e ainda não conseguiu, mas ela está tentando uma nova função. Então, não se iludam com o fato de eu sou assim. E eu trato as pessoas assim, não tô nem aí, porque de fato as pessoas sim percebem. Só que como a gente está em níveis hierárquicos diferentes, talvez as pessoas só não vão parar para falar na sua cara o que de fato estão pensando, né? Então, assim, estou sendo bem direta, porque é isso. É isso que acontece no final do dia. Pessoal, eu queria escutar vocês. Se tiver alguém aí quiser escrever no chat. Ou abrir o microfone também funciona. Aproveitar e agradecer a presença aqui da Ana Paula, Carolina, Gilson, Graziele, Juliana. Temos aqui o Lamberto Júnior, a Lilian, Luciana, o Milton e a Suzane. Qualquer um de vocês que queiram participar, contribuir, né, pode mandar aqui no chat, ou então pode levantar a mão para participar junto com a gente aqui também. Perfeito. Então é isso. É, Normalmente os projetos não falham por conta de planilha. Milton, você abre o microfone? Abri sim, eu tô procurando a mãozinha aqui para levantar, não consegui Mas achar. eu vi o seu desmudo. Obrigado. Eu achei, sim, muito bacana, né, a forma como você trouxe. Eu acho, não, assim, você foi falando e eu fui refletindo. Eu venho de uma cultura de engenharia de produto, uma cultura extremamente masculinizada, né, se não dizer machista, muitas vezes, que é um cenário que tem mudado bastante. Muitas mulheres têm feito parte, né, desse processo, né, de engenharia.
E interessante que é uma coisa assim, como você disse no início, é bastante complexo, né? Porque no início, há alguns anos atrás, na época, por exemplo, que eu fiz faculdade, não era comum mulher escolher esse curso, né, de engenharia mecânica. Sim. Era uma coisa que as mulheres não optavam por esse curso. E aí tinha um professor meu que até brincava, né, que as que optavam serviam ao exército. Então, é uma coisa que vem mudando de um tempo para cá, que tem sido muito legal, porque a diversidade ela é muito interessante, no meu ponto de vista, não só por incluir, né, mas porque te traz ali um cenário diverso. E eu acho assim, a mulher ela tem uma capacidade, eu brinco muito com a minha esposa, né, e com as mulheres que eu trabalho. A mulher faz mil coisas ao mesmo tempo. E o homem, ele tá ali naquela caixinha, ele foca naquela caixinha, ele só faz aquilo, e depois ele fecha aquela caixinha, abre outra e assim por diante. A mulher não. A mulher faz, ela tá fazendo uma coisa aqui, ela tem o telefone, ela tá já respondendo no WhatsApp, no computador, enfim, é multitarefa. E aí a gente aprende muito isso, né? A gente aprende muito com as mulheres também. E com outros tipos de diversidade também, porque cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua história. Uhum. Então, Uhum. falando, e foi muito bacana, muito prazeroso aprender, né, esse cenário diferente, né? Como eu falei, eu venho de outra cultura e fico só mentalizando aqui, né? Que de fato faz todo sentido, né? Essa questão da preparação da liderança é muito mais sobre a preparação da liderança do que sobre o time, né? Então, só agradecer mesmo o seu compartilhamento aí de ideias, de experiência, né? E deixar aqui minha gratidão por vocês aí do PMI também. Bacana, Milton. Acho que você trouxe aqui vários elementos muito bacanas, né? Então, é, eu vim falar hoje sobre uma questão racial, né? Mais propriamente dita, mas também queria trazer essa questão de liderança mesmo. Então, o quanto que as coisas do dia a dia têm a ver ou não. Mas existe uma coisa, existe não, né? Está acontecendo um fenômeno no mercado de trabalho hoje que é um choque geracional. Esse é o primeiro momento em que a gente tem três ou quatro gerações trabalhando no mesmo time e no mesmo momento. Então, isso eu tenho pessoas de 60 e 70, 80 anos trabalhando. Eu tenho uma galera ali de 50, 40 anos, eu tenho a galera Y. E tenho pessoal que nasceu depois da geração, depois dos anos 2000, que também tem um outro comportamento. Isso aqui já dá meses de discussão de como liderar essa diversidade de geração, né? E como lida com isso. Se eu fui criada, enfim, eu passei um bom tempo, como eu estava falando, nessa multinacional, em que era. Se você levantasse no seu horário, alguém ia falar alto, você tá desmotivado, já tá indo embora? Então era esse o sistema, né? Que era bem lógica fabril também. Então, e de que hoje tem uma outra motivação e tem uma outra, já te dou a palavra, Ana, e tem uma outra abordagem. Então, acho que a sua fala me traz isso, né? De estamos todos aprendendo. Estamos todos num processo novo, porque são várias camadas aqui, camadas geracionais, racial, um contexto social, só o fato de sermos parecidos. E eu morar no plano piloto e alguém morar na Ceilândia, para quem está aqui no Distrito Federal, isso já faz as nossas experiências do dia a dia serem totalmente diferentes. O meu contexto social, as baladas com quem eu vou, onde eu compro roupa, é a qualidade de vida de Bosque, Brasília, cidade de Bosque. Só isso já é um contexto totalmente diferente se eu estou falando de uma pessoa que está no lugar marginalizado, né? Não que Ceilândia seja pessoas marginais, não é isso que eu queria dizer. Mas é isso, então, estar aberto, escutar você falando, né? Primeiro, abrir o áudio, abrir o microfone para fazer uma pergunta autorreflexiva. Achei muito bacana. E também fazer essa fala de que, olha, a geração em que eu fui formada é diferente, o curso que eu fui formada é totalmente diferente. Então, muito obrigada e muito bacana a sua fala. Ana, Ana Paula. Oi, boa noite. Obrigada no primeiro momento, Rafaela, por ter trazido esse assunto, né? Por ter trazido tantos insights aí, enquanto gestora, me ajudou muito.
Eu levantei a mão porque me recordei de uma situação que aconteceu comigo uns 2 meses atrás, um mês atrás mais ou menos, porque eu tava voltando de férias, né? Perfeito. E eu tava no meu turno, a minha analista puxou um assunto, né? Acredito que ela viu alguma notícia sobre a questão das cotas, né? Que estavam aumentando, né? As cotas, que ela não achava justo. E aí eu falei assim, mas assim, vamos avaliar. A cota, ela tem uma quantidade, né? De acordo, eu tenho um total de vagas e ela está distribuída. Então, assim, eu não vejo esse problema que você está enxergando. E aí ela conversa, ela fala, discutindo ali comigo, assim, mas assim, uma conversa, né? Eu realmente não achei muito, não entendi muito aquilo, não, dela se sentir prejudicada. E aí o colega do lado ressaltou que também achava errado. Ele falou assim, ó, você vai achar ruim o dia que acontecer com você. Eu falei assim, não, eu não vou achar ruim, porque eu acho que, assim, tem uma quantidade de vagas que é distribuída. Se eu estudar e eu me dedicar, eu vou passar dentro do quantitativo. Eu tenho que me preocupar com o meu quantitativo, não é com o do colega. E se ele tem a oportunidade de ter uma cota, é porque é algo que é merecido, é algo que é para ele. E não tem por que eu queimar minha cabeça, assim, ficar chateada com esse tipo de situação. E aí até foi bom que logo em seguida começou um movimento lá no turno, a gente meio que parou o assunto, sabe? Mas aí, Uhum. Rafael, quando a gente se depara com esse tipo de situação, como é que eu não sei se eu fui assim também Eu tão entendi. ativa, sabe? Me deixou desconfortável. Eu Uhum. conheço amigos meus que têm problemas, né? Assim, têm deficiências, né? E eu acho que é muito justo, sim, eles terem as oportunidades para eles também, porque não é porque uma pessoa, meu irmão, ele aposentou por invalidez, mas se eu super dou força para ele. Falo assim, olha, você pode ainda, se você quiser, né? Então, assim, mas dentro do ambiente de liderança, né? Como que eu poderia tratar esse assunto com a minha equipe? Bacana, Ana. Obrigada pela pergunta. Ela é bem importante e com várias camadas, né? Então, você falando, várias coisas vieram à minha cabeça, é, mas tem um vídeo, e aí não é a resposta, ainda não vou chegar no como, tá? Eu vou só dar uma elaborada aqui para falar sobre cotas. Tenho duas coisas para falar de cotas. A primeira é que tem um vídeo que eu acho que o primeiro que saiu foi de um time, um treinador de futebol americano, que ele fala, ai, quem teve o pai presente, dá um passo. Vocês já viram? Quem teve uma faculdade Já. que não era bolsa, dá um passo. Quem teve alimentação todos os dias, dá um passo. Quem a sua mãe, quem os seus pais já tiveram um ensino superior completo, dá outro passo. Aí ele começou a trazer, e aí vários vídeos desse tipo começaram a serem. E aí virou até dinâmica de desenvolvimento, de liderança e tudo mais. Mas esse vídeo ele vai trazer assim, olha, tem alguns elementos que acontecem quando a gente faz essa análise histórica e de grupo, né? Eu pego um grupo e se eu pegar esse grupo que está aqui, começo a olhar coisas parecidas. E eu vou ver, aqui a maioria de nós, o pai não foi presente, a mãe já faleceu, fez uma faculdade com fiéis, ou é uma faculdade federal. Isso começa, então, as análises e as políticas públicas, entrando para sua resposta, elas não são construídas de uma forma aleatória, né? É feito um estudo antes e um estudo de impacto. Então, qual foi o impacto e onde está a maioria dessa população? E também tem um estudo de que, aí, isso aí eu estou falando de estudo da UNB, que foi a primeira universidade federal brasileira a colocar cotas raciais. Beleza, a gente tem cotas e, ok, como é que é o desempenho desse aluno cotista? Ele é mais baixo? Não, ele é mais alto. A média do IRA, né, que é esse indicador de performance do aluno cotista é maior do que o não cotista. O que que isso nos diz hoje, depois de 20 anos de cotas? Eu acho que é mais ou menos isso que a UNB tem. Nos diz que a questão de entrada na universidade precisa ser facilitada até um tempo. Porque essa pessoa, ela só entrou, não é porque ela não tinha
não era cognitivamente preparada ou não podia entrar. É que provavelmente ela precisava ou estar para uma universidade ou trazer grana para casa, que é a realidade de muitas pessoas, não só de recorte racial, eu tenho certeza. Mas ou essa pessoa ia de fato trazer uma comida, um pão ali, e não tinha ninguém da família também para dar exemplo de universidade. Todo mundo sabe que quando você começa a dar uma universidade, faculdade que seja, não é simplesmente mil maravilhas, bem pelo contrário, são 4, 6, 8 anos de provações inferno total. Então, essa pessoa que nunca teve ninguém na família passando por esse momento de aprendizagem, qual é a chance de permanência de tentar entrar e de se ver e de ver que talvez a vida de rua, de tráfico, não é só essa possibilidade que se tem. Então, quando a gente está pensando cotas racial, cotas de pessoas com deficiência, cota para mulheres, pessoas trans, a gente está fazendo uma análise histórica que esse grupo tem desse deu um passo para frente. Então, o fato de eu ter tido uma boa alimentação, os meus pais casados, né, os meus pais presentes, não necessariamente casados, tido uma escola boa, tido rede de apoio, amor e carinho, roupas, viagens, livros, só isso faz com que cognitivamente, nesse momento de desenvolvimento infantil, faz com que eu tenha mais possibilidades no mercado de trabalho, nas universidades. Então, é sobre isso aqui que Cotas está querendo traduzir, e os resultados dizem que o IRA, a performance, o rendimento do cotista, ele não é abaixo do não cotista. Aí eu tenho o segundo dado. Depois que esse cotista sai da universidade, facilita a entrada dele no mercado de trabalho, o fato dele ter feito uma universidade federal? Em partes. Não significa que essa pessoa é, vai estar de igual para igual com uma pessoa que não foi cotista ou que não fez uma boa universidade. Bem pelo contrário, está vendo que os índices aqui do topo da pirâmide de presidência é 5%. Então, mesmo eu, mais muitas aspas que vai ficar gravado, mesmo eu achando que eu estou facilitando o acesso e a entrada a universidades federais, ao serviço público, não significa que essa pessoa ainda vai conseguir um melhor emprego e que vai ainda pegar uma melhor vaga do que você que entrou como universal ou fez uma faculdade particular, por exemplo. Então, ainda tem essa desconexão. Agora, indo um passo para frente na sua resposta de como abordar, eu acho que, e aí não tem uma resposta pronta, mas aqui, normalmente, quando alguém me vem com uma questão assim, porque nesse momento é o meu argumento contra o seu, Ana. Então você já está muito firme no que você acredita. Você já está muito firme, você já está chateado, já é um ponto de dor individual. Tem uma, ela é a grande, o meu mestrado na psicologia social e do trabalho, ele vai falar sobre essa relação e a minha base teórica é a partir dessa mulher aqui, ó. Não vai dar para ver não, mas é o Pacto da Branquitude, de Cida Bento. É uma mulher, uma das únicas mulheres negras de RH, então de psicologia organizacional, que veio falar sobre por que que, mesmo tudo isso acontecendo, as pessoas ainda não entram. Então, esse termo que ela chamou de Pacto da Branquitude, que eu não vou colocar aqui, mas a gente pode falar sobre ele em outro momento, é basicamente o quê? A gente pesquisa muito sobre questões raciais. Por que que a gente não pesquisa o comportamento do outro lado, ou de quem de fato, e aí branquitude não é só pessoa branca, tá, gente? Branquitude é um comportamento de um grupo hegemônico. Então, qual é o comportamento desse grupo hegemônico? Quando eu escuto o seu relato, o meu primeiro comportamento é medo de perder. Então, quando eu coloco regras no jogo, eu tenho medo de perder o meu lugar. Então, muitas vezes, a gente está construindo, e a gente, com muitas aspas, está construindo algumas estratégias de negócio, de mercado, de processos seletivos, porque eu tenho medo que alguém fale, eu tenho medo que o meu filho não consiga entrar na universidade. Ora, então, se ele começar a competir com outras pessoas, o seu medo é que ele não passe, então significa que ele estava sendo facilitado em algum momento, entende? Então, como liderança, como eu conduziria a situação em que você passou? Eu não ia contra-argumentar de cara, mas eu ia fazer perguntas para compreender onde estava o receio dessa pessoa.
Mas seu receio qual é? É de você não estar preparado o suficiente e ter que, de fato, competir com uma base maior? O seu medo qual é? Se tem, é uma vaga só. Se você de fato é a melhor, né? Você vai entrar dentro do. E assim, nenhuma cota chega a 40%. Gente, o máximo de cota é 25%. Eu estou dizendo ainda que para 55% da população brasileira, as pessoas não X estão entrando, não negras estão entrando em 75% das vagas. Eu não estou falando que a gente está falando de 55% da população brasileira com 55% de cotas. Não é sobre isso. Estou falando que a maior parte das cotas, das vagas ainda estão para as pessoas que são minoritárias dentro do Brasil de forma numérica, sabe? Então, de onde vem esse receio? E depois que eu entendesse assim, né? Porque 50 centavos de pergunta já dá para entender. Eu deixo a poeira baixar e depois eu venho com contra-argumento quando a pessoa não está esperando. E aí a gente vem com uma base para conversar, para ver um vídeo, para ler. Olha, como sua gestora, eu gostaria de conversar sobre esse tema aqui. Como a gente consegue. E aí a gente conduz a parte, o racismo, os ismos, machismo, ele tá no discurso primeiro. Não é bobeira a gente falar nega maluca, criado mudo, não é sobre isso. É que a gente dá nome, a gente aprende a falar primeiro. E quando eu falo, eu diminuo. Então, o argumento ele é muito importante, é primeiro na argumentação. Então, começa perguntando, compreende onde está o nível da cabeça da pessoa. E aí depois você faz essa sua contraproposta de, beleza, vamos fazer o seguinte? Não quero mudar a sua opinião. Vamos ler comigo? Vamos assistir esse filme comigo e a gente discute sobre isso? Eu iria nessa linha. Perfeito, muito obrigada, Rafaela. Rafaela, tem algumas mensagens no chat. Mensagens. Teve a mensagem da Grazi ali no início que eu queria comentar, quando ela vai trazer a interseccionalidade entre mulher preta e deficiência invisível. E é isso, né? Ela trouxe o combo catastrófico. Tem uma pesquisa que diz a quantidade, os diagnósticos dessas deficiências invisíveis, gente, que é TDAH, autismo, enfim, tem várias das deficiências invisíveis. Tem um índice diferente quando a pessoa, para homens e mulheres, negros e não negros, tá? Então, normalmente, mulheres têm menos, e mulheres de uma forma ampla, têm menos acesso a esse diagnóstico. Então, essa menina é muito inquieta, essa menina é muito levada, ela não foi bem disciplinada. Então, tem uma dificuldade de enquadrar deficiências invisíveis para mulheres, mais do que para homens quando a gente vai ver número, e também quando a gente vai falar de pessoas negras também. Então, a associação dessas três coisas é de fato um ambiente que não está preparado. A gente não está preparado para deficiência, de forma alguma. Imagina quando a gente tem esse tensionamento entre gênero, raça, e pode ter classe também, e aí que se tiver classe, aí que piora. Então, de fato, Grazi, obrigada pelo o seu ponto aqui. E aí a Carol vai falar sobre que podia ser mais tempo, né? A minha intenção é que, de fato, a gente pudesse. Ainda tem um slide aqui. Mas a gente pudesse não passar um longo tempo, mas saísse daqui com um lugar de, olha, eu quero saber mais sobre isso. Então, eu gostaria que vocês saíssem mais com uma vontade de gostaria de saber mais sobre isso, do que estou exaurido desse assunto. Vou fechar esse livrinho e eu só volto na próxima. Então, essa curiosidade foi intencional. A Grazi também trouxe, enfim, falando sobre meritocracia, ali com bastante atenção aqui. Obrigada, é isso, a gente vai. Representatividade não é o suficiente, mas isso faz com que as nossas vidas mudem muito. Então, quando eu te vejo, você me vê, a gente vê a Maju, Thaís, minha mãe, sua avó, isso faz com que a gente compreenda que, sim, dá para. É importante continuar caminhando, né? Apesar dos pesares. Então, muito obrigada. É, Concordo, e aí aqui a Graça está falando sobre a incapacidade de cotas, tá? E aqui, quando a Ana trouxe cotas, eu falando sobre cotas, eu não estou trazendo de que cotas a solução mágica
e suficiente para reparar os danos causados por quase 500 anos do que aconteceu. Não é sobre isso, né? Mas é para dizer que hoje é um sistema que tem feito, me deu acesso para outras várias pessoas. E aí o acesso não é cognitivo, eu não significa que eu não passasse pelo universal, só significa que fez com que eu imaginasse que eu podia passar. E é diferente quando eu tenho ideia ou quando eu aspiro a alguma coisa. Tá? Então, olhar a vida de um lugar racional sem compreender os impactos psicológicos das questões também é um lugar bem bobo, assim, de viver. Vou te adicionar. O Milton colocou o LinkedIn dele aqui. Parabéns, muito importante o tema e a discussão. Obrigada, Lamberto. Juliana, obrigada demais. Sua fala é bem potente. Muito obrigada. Grazi também deixou. Parabéns. Galera, eu vou até pegar aqui daqui a um pouco o LinkedIn, mas é isso, né? Fazendo uma finalização, muito obrigada pelo espaço. A ideia hoje, de fato, foi que a gente saísse daqui com uma reflexão de que se a história do Brasil é minha história também, então é importante que eu saiba não só a minha história, mas a história de povos quilombolas, indígenas, enfim, tem muita outras mulheres, muita água, como minha avó fala, né? E minha mãe falava, tem muita água para correr debaixo da ponte. E aí, né, falando um pouco mais da Yaras, então, como contratar a Yaras e como tá na Yaras, né? Então, se eu sou uma empresa, eu quero fazer formação de time, eu quero contratar pessoas, quero construir um programa de diversidade e inclusão. Se eu sou um profissional, aqui a gente trabalha com mentoria e é estratégica, mas sem deixar de pensar no contexto histórico. Se eu sou um empreendedor, como de fato eu consigo pensar no meu processo, na minha estratégia. E se eu sou uma pessoa não negra, Rafaela, e sou líder, aqui tem uma possibilidade também da gente desenvolver habilidades de liderança e de fazer reflexões mais próximas, pensando nesse contexto. É, Esse aqui são os nossos contatos. Agradeço muito a Ágata, ao Júlio, Renata, enfim, todo o time PMIDF pela oportunidade de vir falar com vocês, pelas discussões, o Milton pela Grazi também. Grazi, é, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Eu sou uma pessoa bem da conversa, então meu contato está aberto, vamos discutir. Sou menos de criar muros e mais construir pontes. Vamos colocar pontos na mesa que são mais difíceis e mais duros. Vamos falar e conversar a partir de ideias totalmente diferentes. Então, eu sou bem essa pessoa que no final do dia a gente quer ganhar mais grana, não é? Apesar dos pesares, concorda com o capitalismo? Não sei. Mas todos nós queremos ganhar grana e que a grana também seja distribuída na mão de outras pessoas. Então, geração de emprego e geração de renda, de fato, são coisas que me motivam muito. Gratidão pelo dia. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito obrigado, Rafaela. Agradecer a todo mundo que esteve aqui. A Rafaela, a gente tem aqui a Renata, o Gilson, Graziele, Juliana, Lilian, Luciana, Milton e as outras pessoas que estavam aqui presentes também. Então, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, né, para essa maravilhosa noite aqui que nós passamos. Então, queria agradecer a todos mesmo. Deixei aqui no chat a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente entender de vocês como é que foi o desenvolvimento dessa palestra e também saber quais são os próximos temas que vocês gostariam de saber. Então a gente colocou aí o nosso formulário, colocamos aí o nosso site, o nosso Instagram e também colocamos o Simpla. Bom, agradecer aqui a Rafaela, muito obrigado, a gente ficou lisonjeado com todas as informações que você passou. A todos que estiveram aqui, muitíssimo obrigado mesmo. A gente finaliza aqui, né, dizendo que coisas boas acontecem com as pessoas que se capacitam aqui pelo PMI. Desejo a todos uma excelente noite e aguardo vocês no próximo evento. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Boa Rafaela. Obrigado, noite. Piamar. Tchau, tchau. Obrigada, Milton. Boa Obrigada, noite, pessoal. obrigado. Obrigado.